Boa noite, irmãos. Deus, Ele é tremendamente especial para as nossas vidas. Às vezes não entendemos quando o discurso da palavra de Deus nos diz que tudo que existe só existe porque existe Deus. Tudo que existe só existe porque existe Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e todas as coisas são de Deus. Pensava eu, sexta-feira passada, e estava preparando duas mensagens na sexta-feira, uma para ser ministrada no culto à noite e outra no culto de quarta-feira. Eu não sei se você lembra o que foi ministrado no culto domingo passado. Não sei se você lembra o texto que foi ministrado no domingo passado. Alguém lembra? Lucas 19. E hoje nós vamos meditar também um outro texto de Lucas, inclusive, meus amados irmãos, o livro de Lucas é um livro no qual eu admiro muito pela a qualidade da qual ele foi confeccionada. Não sei se você tem conhecimento, mas Lucas, ele é um livro que foi criado através de informações que foram extraídas de pessoas, onde o homem de Deus, ele ia lá e ele buscava informações, e essas informações eram ditas, e ali ele começava a escrever. E aí se formou o livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas. E na sexta-feira, irmãos, quando ali estava a minha pessoa meditando na palavra de Deus, esse texto de Lucas, ele apareceu. E hoje nós vivemos algo muito parecido, desde ontem até hoje, né? Nós fomos aí surpreendidos, eu digo surpreendido porque não esperávamos que isso aconteceria nesse momento, que foi a convocação do nosso irmão José Alcântara, né? Que foi convocado. E esse texto, ele fala sobre um contraste que existe muito grande na vida das pessoas, ou seja, um contraste entre a vida e a morte, e também a eternidade. Há uma grande diferença quando uma pessoa ela morre, ou quando uma pessoa dorme em Cristo Jesus, e quando uma pessoa que o seu coração parou de bater, e ela era apenas uma conhecedora ou um conhecedor, mas não tinha uma vida transformada por Cristo Jesus, não havia uma responsabilidade, um compromisso de servir a Cristo Jesus. E nós sabemos, hoje, um jovem me perguntou sobre isso, e eu falei o seguinte: meu amado, hoje eu consigo entender que a minha vida é para servir a Deus. A minha vida, Deus me gerou, ou gerou a minha pessoa no ventre da minha mãe para abençoar, não para amaldiçoar. Não me gerou para trazer transtorno para ninguém, me gerou para trazer bênção para a vida das pessoas, e não só a mim, mas também a você. E esse texto, irmãos, ele fala sobre uma parábola, a parábola que é conhecida como a parábola do rico e Lázaro, porque ele não diz um rico e um pobre, ele não diz um rico e um miserável, ele diz um rico e ele diz Lázaro. Não sei se você é conhecedor disso, mas essa parábola, ela foi dita pelo próprio Jesus Cristo, foi relatada, foi declarada, foi manifesta através das palavras de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ali junto com os seus, falando sobre inúmeros assuntos, nesse ponto, ele vai falar sobre também uma parábola. Lembrando que o texto de Lucas, capítulo 16, ele não fala somente sobre isso.
Ele também fala sobre a parábola do administrador, do infiel. Ele fala sobre acerca do divórcio e também nos fala sobre o rico e também sobre Lázaro ou talvez o mendigo. Eu queria que você acompanhasse, por gentileza, a leitura das Escrituras Sagradas, assentado como vocês se encontram nesse exato momento. A partir do verso 19, tá bom? De Lucas, capítulo 16. Nos diz exatamente o seguinte, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpuras e de linhos finíssimos, e vivia todos os dias regalada e empreendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na ponta a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado desta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse com eles, eles iam se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: se não ouves a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus amados, eu quero alertar você nessa noite, você que se faz presente nesse culto presencial, e aqueles que nos acompanham ainda nessa noite no culto online, e aqueles que um dia vão estar passando por essa mensagem. Eu quero te alertar a respeito dessa parábola. Essa parábola contada pelo próprio Jesus mostra para mim e para você, mostra para aqueles que estão nos ouvindo, e também eu creio que essa era a vontade de Jesus, mostrar para aquelas pessoas que estavam ali o que vem depois da morte, o que vem depois da morte, o que vem depois daquele momento em que o nosso coração parar de bater, somos colocados num saco, e depois os nossos corpos são preparados e colocados ali em um caixão e depois sepultados. O que acontece depois da morte? Nós podemos observar 2 coisas muito claras aqui. A primeira nós podemos encontrar no verso 22 desse texto, que diz: e aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Observe que aquele homem que morreu, lembrando que ele não foi para o seio de Abraão simplesmente porque ele era pobre, porque ele era um mendigo. Lembrando que aquele homem não foi para o seio de Abraão porque ele era rico, não. Não é essa a ideia que Jesus tenta nos mostrar nessa parábola. Mas ele tenta nos mostrar que depois da morte há uma grande diferença para onde as pessoas vão. E não adianta fazer culto ou missa de sétimo dia. Não adianta acender vela. Não adianta fazer mais nada, porque depois da morte só nos resta o juízo final. Bem, o verso 23 também nos mostra, quando ele diz: Eloades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe, não só o mendigo ou o pobre, mas ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Seio aqui é interpretado como um lugar de bem-aventurança, um lugar de conforto, um lugar de segurança. Meus amados, aqui o próprio Jesus, ele menciona dois homens. Esses dois homens que aqui Jesus ele apresenta, são os dois tipos de pessoas que estão vivendo nesse exato momento sobre a face da terra. Em todos os lugares espalhados sobre a face da terra, não somente dentro das igrejas, mas aqueles que estão em seus lares, todos os seres humanos são mencionados aqui e são vistos como esses dois homens, o rico e Lázaro. E o próprio Jesus, ele apresenta três contrastes, ou três diferenças na vida do rico ou na vida de Lázaro, ou da vida do rico, ou ali da vida do mendigo, ou do pobre. E eu quero apresentar elas para você nessa noite. A primeira, irmãos, é muito próximo de cada um de nós, é a nossa vida. Aqui ele diz que há uma grande diferença, irmãos, na vida, na qualidade dessas pessoas, quando nós entendemos o que era a vida, a morte e a eternidade. E dentro do contexto, a vida, o que acontece do lado de cada sepultura, o que está acontecendo do lado de cada sepultura, no momento em que nós estamos vivendo, o que estava acontecendo na vida de Lázaro, antes da sepultura, o que estava acontecendo na vida do rico, antes da sepultura. Bem, o verso 19 a 21, ele diz o seguinte, que havia um homem que era rico. Enquanto ele estava em vida, ele vestia-se de púrpuras, de linhos finíssimos, e vivia todos os dias ali, irmãos, desfrutando daquela vida. Lembrando que também existia um mendigo, existia um pobre, havia sim um certo mendigo chamado Lázaro. Os dois, no momento de vida, no momento em que os seus corações estavam batendo, eles estavam respirando, eram seres humanos, eles eram alma vivente, mas você percebe no texto que a qualidade de vida deles era totalmente diferente. Alguém poderia até dizer em algumas igrejas evangélicas aí, que o rico era bem-aventurado. Ele poderia até estar dando testemunho de carros, de casa, de mansões, e aquele que era pobre e miserável, talvez havia necessidade de ele receber ainda Cristo Jesus, porque ele perecia. Havia sim, irmãos, o rico e o Lázaro, viviam de formas opostas, estavam totalmente numa vida diferenciada. Um desfrutava de uma vida de riqueza, desfrutava de uma vida de felicidade e de prazer. Mas a grande dificuldade aqui, amados ouvintes da palavra de Deus, o problema dele não é a riqueza, mas é a riqueza sem Deus. Porque se eu te perguntar se você quer ser rico, você vai falar assim: eu quero ser rico.
E quando nós pensamos em dar educação aos nossos filhos, quando pensamos em investir na vida dos nossos filhos, é porque almejamos que ele tenha coisas melhores do que a nossa. Nós almejamos sim os melhores momentos da nossa vida, almejamos sim riqueza, e eu não digo para você não almejar isso, mas o pior disso tudo, irmãos, não é a riqueza, não é simplesmente a riqueza, é sim a riqueza, mas sem Deus. Aquele homem, ele era rico, mas ele não tinha Deus. Muitos são aqueles que são prósperos de muitas coisas, mas eles não têm Deus. Mas eles só vão perceber a grande diferença e a importância disso quando os seus olhos fecharem, quando o seu coração parar de bater. Talvez vão se lamentar como o rico, que estava lá do outro lado, olhou para Abraão, olhou para Lázaro e pediu que ele simplesmente molhasse a ponta do seu dedo e fosse lá saciar a sua sede e a tormenta que ele estava vivendo. E olha que não era nem o inferno ainda, hein? Pensa nisso, hein? Não era nem o inferno ainda. E também ainda não era o céu onde que ele estava. Bem, o rico, irmãos, ou aquele que está displicente, ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para o próximo. Quantos anos, a palavra de Deus nos diz, mas quanto tempo aquele homem estava na porta daquele rico? Não havia compaixão e graça, não havia misericórdia. As riquezas, irmãos, às vezes nos leva a fechar os nossos olhos. Eu não sei, não me lembro qual é um jogador, mas eu vi nas redes sociais alguma informação falando sobre isso, não sei se foi no Facebook, eu não sei se, eu não me lembro aonde que foi, só sei que foi em uma das redes sociais, onde mostra um jogador negro, muito negro mesmo, uma cor bem escura, não sei se são palavras dele, e ele declarando que ele veio de um país muito pobre, e ele usa a sua riqueza, o seu dinheiro, não para mostrar status, como carros importados, como anéis, relógios ou marcas importantes, mas ele procura ajudar a sua cidade ou o lugar onde ele está, onde não tem colégio. Ele cria colégios, ele usa o seu dinheiro para ajudar, dar um prato de comida, para alimentar aquelas pessoas. Isso nos mostra, irmãos, que o problema não está na riqueza, mas no que a riqueza pode nos levar, como por exemplo, nos gerando cegueira espiritual, não olhando para o próximo e os necessitados que estão ao nosso lado. Somos capazes, irmãos, de apresentar carnes banhadas no ouro para todo mundo e não temos a capacidade de doar um saco de arroz para o necessitado. O problema dele não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Como eu estou dizendo aqui, o rico, às vezes ele não tem tempo para Deus, nem para o próximo, nem para os necessitados, irmãos, nem para os necessitados. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. E, infelizmente, muitos só vão perceber isso quando descer a sepultura. E aí vão perceber que aquilo que ele mais desprezou, Deus, era o mais importante para a sua vida. Bem, amados, podemos observar também que lá do outro lado vivia um homem chamado Lázaro, um homem que vivia em extrema miséria, um homem que passava por dificuldades, por lutas. Talvez você não esteja passando por misérias, ou uma miséria física ou de alimento, mas você talvez esteja nesse momento passando por uma miséria espiritual, uma miséria sem Cristo. Talvez você esteja nesse estado, mas aqui o estado era totalmente diferente. O que faltava para Lázaro, irmãos, era um prato de comida. A palavra de Deus diz que esse homem se lamentava pelas suas dores.
os animais, os cães, lambiam as suas feridas, ou seja, irmãos, a ferida já estava infeccionada e ainda os cachorros lambendo as suas feridas, mais ainda ia ficar, ou seja, quando se parecia que estava ruim, pior ainda. E não parece que é isso que às vezes acontece em nossas vidas? Mas isso, irmãos, não é sinal da ausência de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. No mundo teremos aflições, precisamos ter bom ânimo, porque Cristo está conosco, e tudo só vai ser consumado exatamente no dia em que abaixarmos a sepultura. Havia sim, aquele homem passava por fome, estava coberto de chagas, os cães lambiam as suas úlceras. Mas podemos observar que tudo mudou quando veio a morte. Na vida a gente olha para um lado e olha para o outro, e vê carros importados, vê mansões luxuosas, não que as pessoas não possam ter isso, irmãos. Vou declarar outra vez aqui, eu gostaria de ter você também. Não, a questão aqui não é isso, mas a grande diferença só está exatamente quando abaixarmos a sepultura. Então, eu enfatizo a questão da morte. Ou seja, o que acontece na sepultura? O que acontece antes da sepultura são as pelejas que nós passamos, e outros talvez não. Mas o que acontece exatamente lá na sepultura, ou no sepultamento? O texto nos diz, ainda também no verso 22 do capítulo 16, nos diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e ele foi sepultado. O verso 23 diz: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Eu, há muito tempo, assisti um filme, não me lembro se eu fui assistir com a Andréia, acho que foi, não me lembro, um filme romântico muito antigo, eu acho que é Ghost o nome, não sei se é esse, Do Outro Lado da Vida. E esse filme apresentava o seguinte: quando uma pessoa morria, vinha uma luz, abria assim, aí a pessoa parece que expira. Lógico que não é assim que acontece, tá, irmão? Nos nossos olhos, tá? Só uma ilustração. Mas quando uma pessoa morria sem Cristo, ou uma pessoa ruim, via uma legião de demônios que saía não sei de onde, pegava aquela pessoa, tentava puxar pela terra. Não sei se você lembra disso? É mais ou menos assim que Jesus está falando aqui. Ele está falando que quando uma pessoa morre com Cristo Jesus, são palavras de Jesus, tá, irmãos? Não é de nenhum profeta, nenhum de apóstolo, não. São palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: aconteceu que o mendigo morreu. Jesus está falando, e o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o outro foi levado não para o inferno, mas para um lugar de tormento. Sabe o que me leva a pensar, irmãos? O crente não vigilante vive numa peleja terrível, e essa peleja que vive de lutas, tenta justificar e vai para o mundo, e quando vai para o mundo, é exortado que está aí para o mundo, ele relata e diz: não, é porque a igreja X, é porque o pastor, é porque os irmãos, é porque falta de testemunho. Aí viveu uma peleja terrível aqui, sofrendo. E olha que as escrituras não nos enganou: no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. E aí vai sair desse mundo pensando que vai lá para o outro lado lá, e vai beber água de coco, água mineral com gás, sem gás. Não, irmão, vai tomar água quente. Está entendendo? Vai perecer aqui e vai perecer no inferno. Desculpa o termo, não tem coxa. Está entendendo? Vai perecer no inferno. Então, na morte é a grande diferença. O que acontece no sepultamento, irmão? Não se diz nada. O texto não está falando nada aqui. É o pastor que está falando. O texto não diz nada acerca da situação religiosa de ambos. Não está falando sobre isso. Mas Lázaro, irmãos, evidentemente, tudo nos mostra que Lázaro,
que está aqui nesta posição, ele era um crente fiel, um servo de Deus, porque quando Lázaro morreu, os anjos levaram para o seio de Abraão, com certeza. Porém, o rico, por sua vez, por causa do seu estilo de vida, tá bom? Lembre disso, pelo seu estilo de vida, ele jazia nos prazeres dos deuses, ou seja, ele estava perecendo lá no inferno, ou no lugar de tormento, como o texto diz. Amados, aqui nos mostra que o fim do sofrimento terreno é totalmente diferente de ambos, porque observa, o rico vivia em felicidade, puros, finos, roupas finas, vivia de riqueza, e Lázaro vivia na miséria. Mas quando morreu, acabou a felicidade do rico, e o pobre agora é o feliz. Percebeu que a diferença, irmãos, das nossas vidas está exatamente quando baixarmos a sepultura? Não está aqui. Talvez aquele irmãozinho que você, a grande diferença está lá no sepultamento. Por último, eu quero destacar um outro ponto, que é a eternidade. Vimos que na vida pode ser diferente. Na morte começa a haver a separação. E como podemos pensar a respeito da eternidade? Bem, o que acontece do lado de lá da sepultura? Agora é lá do outro lado da sepultura. Dos versos 22 a verso 31, nós podemos enxergar, irmãos, exatamente isso. Quero ler mais outra vez com você. E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado para os anjos, pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ali ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico olha de onde que ele está, percebe que há uma separação. Se não houvesse separação, ele teria ido para lá, para o outro lado. Ele percebe a separação, e aí ele começa a clamar. Clamar para quem? Para Abraão. Ele começa a pedir para Abraão. Aqui, irmãos, quebra aquele negócio que quando a pessoa morre, a pessoa volta de novo. Essa ideologia, filosofia que a pessoa morre, e aí a pessoa volta para falar com ciclano e com fulano. Não existe isso, irmãos. Biblicamente não existe isso. Isso é mentira de Satanás. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é exata, ela é concreta. Só é enganado quem quer. Eu estou com saudade do meu pai, eu estou com saudade da minha mãe. Aí um enviado do demônio, de Satanás, vai lá e fala para essa pessoa que ele é um imitador, um enganador, usa da mesma voz parecida, e a pessoa fala que é assim, é fulano, é meu pai e minha mãe, é a mesma voz. E Satanás, ele em parte ele é tremendo, irmão. Eu não sei como você entende isso, irmãos, mas eu entendo que durante a nossa caminhada sobre a face da terra, o Senhor, ele está nos guardando, nos protegendo ali, mas o demônio, irmãos, ele também está te acompanhando também, todos os dias. Ele sabe das tuas mentirinhas, sabe das coisas que você faz, ele sabe, ele está vendo. Aí naquele grande dia, ele vai lá para revelar, fala assim, lembra que aquele dia você fez isso, isso e isso, mas não tinha ninguém, não tinha sim, tinha um demônio que estava lá do teu lado lá, E aí começa a relatar coisas, e as pessoas são enganadas por essas coisas, irmãos. Olha o que o texto nos diz, que o rico pedia por misericórdia. Irmão, só há misericórdia enquanto eu e você estivermos vivos. Morreu, juízo final, acabou a misericórdia. Não tem mais misericórdia, não tem mais esse negócio assim, não, agora eu entendi que realmente o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora eu entendi, agora o Senhor me aceita. Não. Deixarei de ser justo com aqueles que foram fiel até a morte. O que diz? Fiel até a morte, darei o quê? Coroa da vida. Não foi fiel, então não tem coroa da vida. Você pode até ter coroa, mas da morte, não da vida. Lázaro começa a se lamentar, pedindo ajuda.
molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vou dizer outra coisa para vocês, irmão, mais uma vez, ali ainda não era o inferno. O inferno é muito pior. O inferno é um lugar de dor, é um lugar de miséria, é um lugar onde não há socorro, é um lugar somente de lamentações, de gritaria, de pavor. Imagine você dentro de um ambiente escuro, todo mundo gritando, e o cara ligando um maçarico, querendo queimar todo mundo e destruir, e aquele calor no corpo da pessoa, maltratando, e a pessoa não consegue morrer. Imagine, já imaginou? Com certeza você não quer ir para lá, nem eu nem você. Então precisamos consertar a nossa situação com Cristo ainda em vida. Ainda em vida. Abraão então olha para ele e diz: filho, lembra-te, lembra quando você recebeu os seus bens lá em tua vida? Você lembra? Quando você recebeu isso, você lembra disso? Bem, Lázaro, quando estava vivo lá, recebeu males, era luta, era peleja, e agora este é consolado, e tu atormentado. Bem, irmãos, na eternidade, uma vez que se morre, a condição de bem-aventurança ou de abençoado, irmãos, está fixado para sempre. Quero melhorar ainda, a condição de abençoado e de condenado já bateu o martelo, não tem volta. Morreu, já era, não tem volta. E é o que nós não sabemos que dia nós vamos morrer. É por isso que a Bíblia nos alerta para esse grande dia. Se hoje o Senhor te convocar, se hoje o Senhor pedir a tua alma, o que você tem para oferecer para Deus? Quais são as suas condições espirituais nessa noite? Para onde você iria? Para o inferno ou iria para o céu? Não existe, meus amados irmãos, uma segunda chance. Lázaro, aqui nessa parábola, ele foi carregado pelos anjos, como acabamos de falar, até o seio de Abraão, e podemos interpretar como se fosse o céu. O rico, ele viveu aqui um momento todinho sem Deus, e é possível, irmãos, pessoas viver nessa face da terra sem Deus, com toda a riqueza, e sequer uma doença, sequer uma peleja, uma luta, enxergando que não há necessidade de servir a Cristo Jesus, porque o seu Deus é o seu próprio braço, é o seu próprio dinheiro. O rico viveu aqui sem Deus, ele não abriu os seus olhos, e ele não conseguiu entender que ele estava indo em direção ao inferno, um lugar de eterno tormento, um lugar de dor. Se aqui, irmãos, é difícil, se aqui é difícil para mim, se aqui é difícil para você, se aqui é peleja, se aqui é dificuldade, se aqui passamos por lutas, dificuldades, aflições, se aqui passamos por decepções, irmãos, no inferno é pior ainda, porque aqui ainda há solução, e a solução se chama Jesus Cristo, se chama o Senhor das nossas vidas. Quero terminar nessa noite com uma breve conclusão ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações e às nossas vidas. A Bíblia, irmãos, diz que Deus, oh Pai, Deus, Ele já marcou um dia em que Ele irá julgar os homens. E nós aprendemos alguns dias atrás, num culto de domingo, que Ele vai começar pela sua igreja.
Deus, ele vai começar a julgar pela igreja de Cristo Jesus. Não é lá pelo mundo primeiro não, irmãos. É pela igreja de Cristo Jesus. Leia as 7 cartas de Apocalipse, que você vai entender que Deus vai começar a julgar pela sua igreja. E todos esses homens, pastores, diáconos, líderes, igreja, todos nós, irmãos, teremos que prestar conta por todas as palavras que foram ditas, pelas obras injustas, pelas omissões pecaminosas e todos os pensamentos impuros que tivemos, que temos ou que teremos. Misericórdia, Deus, de nossas vidas. Misericórdia de nossas vidas. Será um dia de juízo, meus amados irmãos. A doutrina, penso eu que a doutrina do inferno, ela não é uma verdade popular, irmãos. Entenda isso. A doutrina do inferno não é, irmãos, algo popular. Precisamos estar mais atentos exatamente a isso. Ela não agrada os nossos ouvidos. Só que eu quero dizer para você nessa noite, ouvinte da palavra de Deus, que pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado lá no inferno. Pior do que ouvir sobre morte é ter a morte eterna. A confiança na palavra de Deus é a condição para a salvação. Você confia na palavra de Deus? Você crê no que a palavra de Deus diz? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: criei por isso, preguei por isso anunciei. Porém Abraão, verso 31, porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e os profetas, se não ouve os homens de Deus, as mulheres de Deus, se não estão atentos para ouvir as mensagens que têm sido pregadas e anunciadas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos, mesmo que eles ressuscitem. Mesmo que eles ressuscitem, irmãos, porque são corações duros, cheios de malícias, cheios de enganos filosóficos apresentados por esse mundo tão cruel e tão perigoso. Deus, meus amados irmãos, nos chamou para sermos luz e sal, nos chamou para, nos colocou em um mundo de trevas, para anunciar que Cristo é a salvação, que a diferença da salvação e as bênçãos recebidas da graça de Cristo Jesus não está relacionada se você tem uma mansão, ou se você dorme numa barraca, ou se você dorme debaixo de uma ponte. A grande diferença é de que forma nós estamos vivendo com Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos aponta para Jesus, nos aponta para um Deus que vai nos levar para os céus. Na manhã desse dia, no no culto fúnebre que foi realizado aqui nas nossas instalações da nossa igreja, o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele disse o seguinte, que um dia ele ia voltar, e ele ia voltar junto com aqueles que morreram com Cristo Jesus, para buscar a igreja de Cristo Jesus. Irmãos, poupe a sua vida para Cristo Jesus. Não deixe chegar a 50, 60, 70 anos para você dizer assim, agora eu consigo entender. Entenda hoje. Mergulhe nas Escrituras Sagradas. Leia mais a palavra de Deus. Observe as coisas que estão acontecendo no mundo e você vai perceber que a volta do Senhor não está distante. Para muitos talvez esteja, porque ele vai vir como ladrão. E ninguém espera o ladrão vir à sua casa. Então nós precisamos ser como noivas prudentes,
que estejam com as suas lâmpadas cheias de azeite, porque o dia que o Senhor voltar, Ele vai vir para buscar a sua noiva. E quem não estiver com a sua lâmpada acesa, vai ficar. E se ficar, irmãos, meu Deus, será terrível. Convido a você a fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse exato momento, falar um pouquinho com Deus. Senhor, como é bom mergulhar na Tua Escritura, na Tua Palavra. Como é bom, Senhor Deus, desfolhar as Escrituras Sagradas e ali perceber o Senhor se revelando através de nossas vidas. Porque não só a Tua Palavra nos diz isso, mas podemos perceber quando o Senhor consegue se revelar através das Escrituras Sagradas, nos inspirando, ó Deus, a entender melhor os planos para as nossas vidas. Domingo passado, na Escola Bíblica Dominical, o Senhor nos mostrou a grande importância de tudo aquilo que foi planejado pelo Senhor, por Deus, para a vinda do Messias. E da mesma forma, depois que o Senhor voltou para estar junto com o Pai, o Senhor nos apresentou os sinais da sua segunda volta, da sua segunda vinda. E dentro de tudo isso que o Senhor apresentou, Pai, quando nós procuramos nas Escrituras Sagradas, ela é muito visível e clara. Quem tem olhos, quem tem ouvidos, precisa estar atento ao que as Escrituras nos apresenta, nos mostra e nos diz. Não podemos de forma alguma deixar de falar de tudo aquilo que nós temos visto, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Pai, misericórdia de nossas vidas. O fim está chegando. E muitos ainda estão desatentos, totalmente ligados a esse mundo, pensando nas coisas do mundo, as coisas que estão ao nosso redor, estão esquecendo de estreitar a sua vida, afinar a sua vida com Cristo Jesus. E para a volta de Cristo Jesus, não precisa estarmos doentes, só basta estarmos vivos. Senhor, esteja com a minha igreja, a primeira igreja Batista do Parque Boa Ventura. Tantas coisas têm acontecido, Senhor, e vejo que tudo isso é um sinal do Senhor para as nossas vidas. Enquanto existe fôlego, Seu Deus, desse homem que fala contigo, estarei apresentando, Seu Deus, através das Escrituras Sagradas, aquilo que o Senhor tem de reservado para cada um de nós, nos chamando a atenção para não sermos pegos desprevenidos. Continue, Senhor Deus, falando e nos ensinando a respeito da Tua Palavra. Que o Teu amor, Deus, que a Tua graça, que as Tuas misericórdias, Senhor Deus, seja derramada sobre esse povo de forma poderosa, e que haja um avivamento espiritual no seio da igreja. E todo o povo de Deus diga: